quando eles não seguem a carreira que foi determinada pelos pais, a carreira que os pais tinham como promissora, como bem-sucedida, uma profissão que teria um valor social maior. Muitos filhos também são desprezados, condenados por conta da religião, só porque escolheram uma religião diferente da religião dos pais, e também por conta da sexualidade. Então, muitos pais, eles acabam com a saúde mental dos filhos, eles acabam com qualquer possibilidade dos filhos desenvolverem autoestima e autonomia. E esses filhos que eu estou falando são pessoas adultas, não são crianças e adolescentes que os pais estão ali cuidando, amando, direcionando. Não, estou falando de pessoas de mais de 20, de mais de 30, de mais de 40, até mais de 50 anos. Muitos estão duvidando da própria capacidade, só porque nunca tiveram alguém que acreditasse neles. Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quero falar um pouquinho sobre a criação, o quanto a criação dos pais, nesse caso aqui do vídeo, serão referente aos pais controladores. Quais os impactos dessa criação na autoestima e autonomia desses filhos. Já quero deixar claro logo no início que esse vídeo não é uma tentativa de vilanizar os pais e nem uma generalização, tá? Para dizer que todos os pais são assim e fazem dessa forma. Porque eu sei que os pais, independente de quem seja, eles tentam fazer o melhor. Mesmo que às vezes não é o melhor, mas é o melhor que eles podem fazer, é o melhor que eles estão podendo fazer e entregar naquele momento. Porque os pais, a maioria dos pais, eles querem o melhor para os seus filhos, mas eles são passíveis de erros também. Mas apesar que o vídeo é para falar sobre a criação, sobre os pais, esse vídeo não é exatamente para os pais. Esse vídeo é para os filhos, é para aquelas pessoas que viveram esse tipo de relacionamento. Quero começar a falar que a falta de amor, ela destrói uma pessoa. Ela destrói a autoestima de alguém. E uma pessoa sem autoestima, o que ela tem? Então, quando alguém se sente um fracasso aos olhos dos pais, e aqui você pode colocar dentro do seu contexto, se você foi criado por avós, por tios, ou referente ao seu esposo, sua esposa, seja quem for. Mas se tiver alguém na sua vida que te vê como um fracasso, então você coloca dentro do seu próprio contexto. Mas se você está se vendo como um fracasso, aos olhos de alguém que você ama, de alguém que você quer o amor dessa pessoa, isso é muito difícil. Então como que você solta essa culpa? Os resultados que seus pais queriam para você. A culpa por não ter a vida que os seus pais projetaram para você. Como você lida ao se sentir uma decepção? E eu vou falar muito sobre culpa. A culpa por você estar contrariando quem te ama. A culpa por você estar desagradando quem um dia te ajudou. A culpa por você não estar correspondendo às expectativas dessas pessoas. A verdade é que tem pais que eles querem ser bem-sucedidos através do sucesso dos filhos. Então, se esses filhos têm sucesso, eles sentem que esse sucesso é deles, que eles tiveram sucesso. E não é apenas uma admiração, porque é muito normal os pais terem orgulho e admiração, reconhecimento, gratidão pelas conquistas dos filhos e por ver os filhos bem. Não é sobre isso, é sobre aqueles pais que eles só conseguem amar esses filhos se os filhos tiverem resultado, se os filhos corresponderem às altas expectativas deles. É aqueles pais que exigem demais, que cobram demais. Então são aqueles pais que eles querem que os filhos avancem, que os filhos prosperem, que os filhos sejam bem-sucedidos e tenham uma boa imagem, para que essa boa imagem também seja deles, para melhorar a imagem deles. Porque eles se sentem inferiores e precisam de grandes conquistas, precisam se sentir superiores de alguma forma, para eles sentirem que têm alguma autoestima. Mas quando os filhos não conseguem dar isso para eles, e as expectativas são frustradas, eles tratam esses filhos muito mal, tratam com desvalor,
E é essa falta de amor que destrói esses filhos, destrói a autoestima deles. Porque na maioria das vezes, esses pais que fazem isso, eles não conseguiram grandes conquistas. Então eles culpam os filhos que também não conseguiram. Ou o contrário também acontece, quando os pais eles conseguiram muita coisa e os filhos vão por outro caminho, não querem, sabe? Não querem, simplesmente não querem as mesmas coisas. Então eles também se sentem frustrados. Então não é sobre dinheiro, não é sobre pobreza e riqueza, é sobre o tanto de amor que esses pais têm dentro deles. Existem pai e mãe que acham que os filhos não têm individualidade, que o filho não tem uma identidade, que é separada, é apenas filho, vê o filho apenas como uma posse, apenas como alguém que tem que corresponder, alguém que tem que fazer o que esse pai, o que essa mãe quer. E mesmo o filho sendo adulto, ele não consegue ver isso, ele não consegue separar isso. Separar a vida dele, as expectativas dele, da vida do filho. Então ele não permite que o filho vá viver a própria vida. São pais que confundem amor, respeito, cuidado com controle e posse. Esses pais, eles acabam oprimindo, eles acabam desqualificando, proibindo esse filho de sonhar os próprios sonhos, de seguir a própria jornada, de fazer as próprias escolhas e até mesmo de cometer erros, de cometer os próprios erros. E eles querem controlar tanto que eles querem que esse filho não tente, sabe? Se o filho, de repente, tem uma grande ideia, um grande sonho, um desejo, esse pai, mãe vai lá e castra esse filho, fala, não, isso daí é errado, isso daí vai dar errado. Nem deixa o filho tentar, nem deixa o filho arriscar. E sendo que é importante errar, é importante para o desenvolvimento daquele ser, daquela alma que está ali, em evolução, buscando a própria evolução. Então, se os filhos decidem fazer algo que não é o que os pais tinham decidido, esses pais já consideram errado e já querem proibir esse filho, ou essa filha. Eu tô falando filho, mas serve para os dois, tá? Tem pais que rejeitam, desprezam os filhos, aqueles que decidiram ir contra suas regras, aqueles que decidiram fazer diferente, aqueles que não pensam igual a eles. Sabe, os pais que colocam muita expectativa nos filhos e que já tem ali um caminho traçado e coloca pressão e coloca cobrança desses filhos serem mais, terem mais. E como resultado disso, esses filhos vão se cobrar demais também. Eles estão criando uma prisão para esses filhos. É muito difícil lidar com os pais que se sentem envergonhados da vida do filho, que sentem vergonha, sabe, do filho ser como ele é, do filho não ter conseguido as coisas que ele queria, que esse pai, essa mãe queria. É muito difícil lidar com esse pai, essa mãe que se sente envergonhado por conta dos filhos. Não tô falando aqui sobre crimes, beleza? Todo vídeo eu vou lembrar. Não estou falando sobre crimes, não estou falando sobre pessoas de mau caráter, não estou falando de pessoas que prejudicam outras pessoas. Estou falando apenas sobre escolhas pessoais. Estou falando sobre aqueles filhos que não tiraram notas maiores, não foram os melhores da turma. Sei lá, o filho ou a filha não casou com alguém de uma família importante, uma família de boa posição social, uma família que tem influência. E tem pais que se importam com isso. Ou aquele filho, geralmente é uma decepção para alguns pais, quando eles não seguem a carreira que foi determinada pelos pais, a carreira que os pais viam como promissora, como bem-sucedida, uma profissão que teria um valor social maior. Muitos filhos também são desprezados, condenados, por conta da religião. Só porque escolheram uma religião diferente da religião dos pais e também por conta da sexualidade. Então, muitos pais, eles acabam com a saúde mental dos filhos, eles acabam com qualquer possibilidade dos filhos desenvolverem autoestima e autonomia. E esses filhos que eu estou falando são pessoas adultas, não são crianças e adolescentes que os pais estão ali cuidando, amando, direcionando. Não, estou falando de pessoas de mais de 20, de mais de 30, de mais de 40, até mais de 50 anos. Muitos
estão duvidando da própria capacidade, só porque nunca tiveram alguém que acreditasse neles. E estão adiando de fazer coisas importantes, coisas que eles realmente gostariam de fazer, por não acreditar neles, por não acreditar na própria capacidade e na própria permissão de fazer. Muitos desses filhos, eles caem em vícios para tentar aliviar essa carga, para tentar aliviar a culpa de não terem conseguido tudo aquilo que era esperado por eles. Eles se sentem mal por terem deixado esses pais frustrados e infelizes. E para falar a verdade, nenhum filho quer deixar os pais infelizes. Nenhum filho, na maioria dos casos, tô falando de uma pessoa sã, de uma pessoa normal, tô falando de um psicopata, um narcisista, mas um filho que tem amor, que é amoroso, ele não quer ver o pai e a mãe triste por conta dele. Mas é muito difícil se sentir errado o tempo todo, sentir que tudo que está fazendo é errado. É como se você nunca fosse o suficiente. Você sente que o que você faz nunca é suficiente. Mesmo que estejam falando daquilo que você está fazendo, mas você sente que é você que não pode, não é digno de receber aquele amor. E se você teve essa escassez de amor, isso também afeta a sua escassez no campo financeiro. Se você não teve amor, você também não aprende a se amar. E é muito difícil olhar para tudo isso, é muito difícil aceitar tudo isso, principalmente aceitar que os seus pais, que essas pessoas, elas não conseguem te amar. Elas não têm esse amor disponível, sobrando e transbordando dentro delas para elas conseguirem te amar incondicionalmente. Você percebe que elas amam aquilo que você faz, elas amam aquilo que você tem, elas amam aquilo que você proporciona a elas. E quando você não oferece, esse amor é muito condicional. Porque realmente é um amor condicionado a coisas. É condicionado ao que elas vão se beneficiar. E perceber isso é muito difícil. Mas você percebe isso quando você não corresponde, você percebe isso quando você desagrada, quando você não obedece, quando você não está ali numa postura de submissão e passividade, deixando essas pessoas te controlar. Daí você percebe que esse amor é retirado. E se você passa por isso, em primeiro lugar, você precisa buscar uma terapia. Porque é um processo que você vai ter que viver de autoconhecimento, para você reconhecer o seu próprio valor, para você reconhecer a sua liberdade em fazer escolhas para você. Então você precisa começar a viver a própria vida, de ter uma vida para você viver, para você não ficar apenas dependendo do amor de outras pessoas, dependendo da validação, do reconhecimento para reconhecer o próprio valor. Você precisa ter seus próprios sonhos. Você precisa cuidar da sua saúde mental, você precisa cuidar da sua autoestima. Elas são responsabilidade sua. Por mais, sabe, se você passou por tudo isso, ou se identificou com alguma coisa, por mais que tenha sido, sim, responsabilidade, e eles tenham responsabilidade nisso, seus pais, ou outras pessoas que fizeram isso, mas agora a responsabilidade de lidar com tudo isso é sua. E não adianta, sabe, você sair desse vídeo e você culpar essas pessoas. Não adianta você tentar mudar essas pessoas. Não adianta você querer colocar uma consciência nelas e tentar convencer elas de que você merece amor. Tentar convencer elas a te enxergarem e a te libertarem. Porque se você estiver convivendo com narcisistas, eles não vão te libertar. Então eu vou gravar um outro vídeo só pra gente concluir esse assunto, tá? Porque existe saída desse lugar. Não precisa se desesperar, não precisa se culpar, não precisa culpar outras pessoas, entrar em guerra com outras pessoas por conta disso. Se você percebeu tudo isso, é o momento de você se cuidar. Às vezes a gente ter consciência Às vezes a gente adquire uma consciência, quando a nossa consciência expande, a gente percebe algumas coisas, não é fácil. Elas realmente não são fáceis de digerir, parece que entala realmente. É muito difícil de digerir algumas coisas. Então se dê tempo, se dê acolhimento, se dê muito amor, mas continue cuidando de você.
Cuide da sua saúde mental, da sua autoestima, porque elas são as coisas mais importantes na sua vida. Grande beijo, pessoal. O vídeo foi esse. Até o próximo.